Bom dia, amados irmãos e irmãs. Mais uma enorme satisfação em podermos cultuar o nosso Deus, embora que por meio ainda da tecnologia. Mas devemos ser gratos a Deus por mais essa oportunidade, nessa manhã. Podemos louvá-lo e podemos também aprender mais sobre a sua palavra. Vamos iniciar o culto dessa manhã com oração. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado, Pai, pelas oportunidades de cultuá-lo, de aprender mais sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor possa estar nos abençoando no decorrer dele, que venhamos estar colocando em prática no que vamos aprender nessa manhã. E também, ó Pai, venhamos colocar em prática em nossas vidas todos os Seus ensinamentos com o propósito que é nos parecer mais com o Senhor. Abençoe, ó Pai, esse momento de culto ao Senhor e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar com o coro 151, reunidos aqui. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, seja onde for. Com o coro 57, meu Jesus me ampara. Meu Jesus me ampara dia a dia, pois comigo sempre está. Nos perigos sempre Ele guia, e sossego e paz me dá. Sim, Jesus me ampara até a morte, quando o mal me vier cercar. Ele é minha força e esperança, só com Ele eu quero andar. Próximo coro 53, cada dia sou feliz. Cada dia sou feliz, andando com Jesus. Cada dia sou feliz, pois Ele me conduz. Cuidará de mim, eu sei, Jesus meu Rei. Cada dia sou feliz, andando com Jesus. Vamos para o próximo coro, coro 46, a minha maior alegria. Após esse coro, vamos ouvir a leitura com o irmão Eliseu. A minha maior alegria é ter conhecido
que maravilha, que paz eu senti. Foi num grande dia de gozo pra mim. Oh, que maravilha, que paz eu senti no dia em que me converti. Bem, vamos para a leitura da palavra de Deus com o irmão Eliseu. Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Ageu 1, do 12 ao 15. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Obrigado, irmão Eliseu, pela leitura da palavra de Deus. Agora vamos cantar o hino 196, Conta-me. Conta-me a história de Cristo, gravando em meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Cristo sofreu no deserto, dias amargos passou, pelo maligno tentado, mas em poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, Ele por nós padeceu. Quando em terrível angústia, lá no Calvário morreu. Quando em terrível angústia, lá no Calvário morreu. Conta do cálice amargo, Ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó, grande amor indizível, graça e favor divinal, santos louvores cantemos
cantar mais um hino. Esse é o hino 14, o Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome abençoará, no grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvar, eis por mandado ser, minha alma deixa a terra e vai pousar no céu. Como desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus prometeu que não ouvir e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação, oh meu Jesus. Meu Deus por si jurou, que nele confiei, e para os céus que preparo eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Bem, vamos encerrar essa primeira parte do louvor. Vamos agora ouvir o estudo com o pastor Técio. Bem, bom dia, meus irmãos. Vamos continuar na palavra de Deus. Vamos dar continuidade na nossa série Desejo Dominado. E hoje nós trataremos mais um aspecto dos nossos desejos que nós temos que subjugar, dominar, para que estejamos adequados à vontade do Senhor. Antes de tudo, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo e também pela sua palavra, que o Senhor nos dê o discernimento necessário para crescer, para nos compreendermos a verdade preciosa da palavra do Senhor. Oremos. Meu Deus, Pai, obrigado por essa manhã bonita que o Senhor nos deu, pela graça que o Senhor dispensa a cada um de nós diariamente. O Senhor tem tido um cuidado muito especial conosco, somos gratos por isso, sobretudo pela salvação que recebemos do Senhor. Rogamos agora, Senhor, nesse momento, Senhor, nos dê entendimento necessário para entendermos a Tua palavra e assim crescermos um pouco mais, assim, nos entendermos mais um pouco a nossa condição. Somos pecadores e ainda que temos que subjugar, mortificar esse pecado em nossas vidas para que honremos ao Senhor com nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tudo bem, hoje nós trataremos sobre o descontrole emocional, a batalha do descontrole emocional. E o título do nosso estudo é Como Cidade Sem Muros. Como Cidade Sem Muros. Salomão diz lá em Provérbios 25
e 28, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse conceito de cidade sem muro, para nós não faz tanto sentido, mas no mundo antigo, uma cidade, a sua principal proteção era a sua muralha, a sua grande muralha. Uma cidade que não tem muros, ela está vulnerável, está desprotegida. Qualquer um facilmente poderia tomá-la, dominá-la. E a relação que se faz aqui com aquele que não tem domínio próprio é isso, que o domínio próprio, o autocontrole, é a barreira, é a proteção contra esse pecado aqui do descontrole emocional. Nós veremos isso no decorrer desse estudo e vamos entender, irmãos, que muitas vezes temos caído nessa falha aqui de descontrole emocional e temos que encarar essas falhas, esses desajustes, como a palavra de Deus identifica, deve ficar como de fato sendo pecado e temos que tratar, dominar nossas vidas. A falta de controle, como nós já vimos, mesmo que aparentemente pelo andar diário de cada um, pelas coisas comuns que vão acontecendo no nosso dia a dia, pelo cotidiano, alguns desajustes emocionais, nós não temos muitas vezes atentado para a gravidade desses desajustes e para o que eles apontam. Às vezes são tidos como normais, como reações normais de cada pessoa, de caráter, de temperamento de cada pessoa, e muitas vezes isso é tido como normal e encara-se e leva a vida desse jeito normalmente. Mas como nós temos visto aqui, alguns pecados que nós consideramos normais ou aceitáveis, a palavra de Deus ainda identifica como pecado e nós temos que também identificar como tal e tratá-los. Uma pessoa que não consegue controlar suas emoções, essa pessoa está sempre, constantemente, sob a ameaça de reagir de modo extremado. Pode ser com ira, pode ser com ansiedade, com desgosto, pode ser de modo depressivo, pode ser com tristeza, pode ser com ciúmes, com medo, com inveja e muitas outras reações que apontam para o nosso lado emocional, sentimental. Quando tais emoções, quando esses sentimentos aparecem na superfície, quando são percebidos, é um sinal de que algo está errado no coração de cada um de nós, daqueles que demonstram esses extremos, essas emoções e sentimentos fortes. Isso aponta para um problema no coração. Então, a abordagem dessas emoções é um terreno que nós não podemos, nós não temos o controle total de tudo isso. Normalmente nós tendemos a pensar que esses distúrbios, esses extremos sentimentais e emocionais que nós desenvolvemos e às vezes demonstramos, nós achamos que faz parte da nossa constituição. Nós nascemos assim, faz parte do meu caráter, da minha... É como se fosse uma qualidade ou um adjetivo físico, né? Por exemplo, cor da pele, eu sou moreno, eu sou branco. A gente acha que esses distúrbios emocionais é uma coisa natural que faz parte da nossa constituição humana. Irmãos, quero deixar bem claro que o que a psicologia vai identificar como transtorno de ira, bipolaridade, neurose, muitas vezes alguém diz eu sou neurótico, eu sou bipolar, isso se acomoda a esses termos psicológicos e pronto, e caminha, continuando no seu pecado, demonstrando seus extremos emocionais com quem quer que seja, mas a desculpa eu sou assim, eu sou neurótico mesmo, eu sou bipolar, eu tenho esses distúrbios emocionais mesmo. Então, as pessoas que têm que me aceitar, as pessoas que estão ao meu redor sofrendo com isso, é que têm que me aceitar, achar normal. Não, isso é tão normal dele como a cor da pele dele, como a cor do cabelo, como a cor dos olhos, mas, ao contrário do que a psicologia moderna vai dizer, a palavra de Deus vai identificar tudo isso como pecado. Tudo isso que a psicologia chama de normal, de uma coisa que faz parte da sua constituição, a Bíblia chama de pecado. E nós, irmãos, como crentes, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que tratar tudo isso à luz da palavra de Deus. E o modo como a palavra de Deus, a maneira que a palavra de Deus nos indica para corrigirmos essas falhas, esses pecados,
é o domínio próprio. Gálatas 5:23 vai dizer que aquele que é servo do Senhor, aquele que já foi alcançado pela graça de Deus, que tem o Espírito Santo habitando em si, esse exerce domínio próprio sobre si mesmo. Redundante, né? Ele tem domínio próprio, ele tem autocontrole. Então, irmãos, esses extremos na vida de um crente, essas reações emocionais e sentimentais extremadas que atingem os que estão ao nosso redor, não são coisas ou reações naturais, são reações que apontam para um problema no coração. Tem uma raiz lá no coração, e é uma raiz de pecado. Então, o servo de Deus, ele se esforça e ele vai recorrer à palavra do Senhor constantemente, dependendo do Espírito Santo, para controlar a si mesmo, para ter esse domínio de si. É uma característica, faz parte do fruto do Espírito, o domínio próprio. Então, se nós somos servos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, é uma marca que deve ser percebida na nossa vida, o domínio próprio. Dominar a si mesmo, ter um autocontrole. Então, nós já vimos que essas emoções são normais, as pessoas demonstram esses sentimentos, essas reações sentimentais e emocionais fortes. A psicologia vai apontar para algo natural da pessoa, mas a Bíblia vai apontar para algo muito mais profundo, como o pecado, e vai apontar o meio, a solução, que é o domínio próprio, dependendo da palavra do Senhor, da força do poder que vem do Senhor. O Espírito Santo agindo na nossa vida, trabalhando em nós podemos dominar essas emoções, dominar nossos sentimentos e assim viver uma vida dentro do padrão perfeito do Senhor. Se nós quisermos ter sucesso, como eu já disse aqui, sobre essas emoções, esses sentimentos, nós temos que ter domínio próprio. Mas, irmãos, esses sentimentos, essas emoções não são algo que nós automaticamente podemos desativar. Não é algo que eu possa ativar ou desativar. As emoções, às vezes, elas vêm e tomam conta de nós. Tomam conta da nossa mente e, às vezes, muitas pessoas, e nós, no modo geral, tomamos decisões baseadas na força emocional que vem de nós. Nós, no momento, às vezes, de rancor, de ódio, o ser humano ele toma decisões que não são decisões pensadas, mas tomadas à luz das emoções, dos sentimentos mesmo. Então, irmãos, as emoções são algo que não podemos desativar na hora que quisermos. Nós não temos um controle absoluto sobre essas emoções. Nós podemos chegar a controlar elas, não diretamente, assim, eu sou uma pessoa zangada, pois eu vou girar aqui um botão e pronto, não sou mais zangado. Não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós não podemos resolver esse problema por uma via direta. Nós temos que buscar soluções aí, vindo de modo indireto, não diretamente, porque não é automático, eu não posso desativar e ativar minhas emoções. Irmãos, as emoções que nós sentimos, esse sentimento, essas emoções, nós, à luz da palavra de Deus, podemos identificar que isso faz parte da imagem de Deus em nós. Eu estou querendo falar do problema das emoções, mas não que as emoções em si sejam más, que os sentimentos em si sejam maus. Isso são bênçãos de Deus. Isso são bênçãos que herdamos da nossa semelhança com o nosso Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e as emoções, os sentimentos, fazem parte dessa imagem de Deus implantada em nós. As emoções demonstradas por nós apontam para a imagem de Deus imprimida em nós, impressa em nós. Então, irmãos, isso é uma bênção de Deus para nós. Mas, como todas as outras coisas foram afetadas, corroídas pelo pecado que entrou no mundo, as nossas emoções também foram danificadas por causa desse pecado. O pecado entra no mundo e traz confusão à vida como um todo, e as emoções também, elas foram afetadas, foram adulteradas com o pecado. Porém, assim como muitas áreas da nossa vida, as emoções, os sentimentos, eles podem ser santificados, eles podem ser aperfeiçoados. E com essa correção, com esse aperfeiçoamento, com essa santificação que nós entendemos à luz da palavra de Deus, da ação que Deus faz na nossa vida, nós podemos trazer ou orientar as nossas emoções a atingir o alvo que o Senhor Deus estabeleceu para elas mesmo. Os nossos sentimentos. Deus tem um propósito na vida
dos seus servos. E nós podemos, à luz da palavra de Deus, corrigir as falhas do nosso emocional, nossos sentimentos, e apontar, corrigir e orientar para o lado certo, para que assim honremos e glorifiquemos ao Senhor por meio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Podemos nos esforçar, dependendo do Senhor, para trazer as nossas emoções para que desempenhem o papel para o qual elas foram criadas, né? Elas foram implantadas em nós, que é honrar o Senhor com a nossa vida. O desafio que nós temos de modificar as nossas emoções, como eu já disse, não é algo automático. Eu não posso ativar e desativar automaticamente. Eu não posso, no momento de uma circunstância em que eu me encontro que provavelmente vai surgir em mim um desgosto, eu não posso simplesmente virar o botão e falar tudo normal. Não. Esse processo é um processo que exige mudança de mente, mudança de pensamento. O desafio de modificar as nossas emoções, de orientar as nossas emoções, os nossos sentimentos para o uso correto, para o propósito correto que Deus criou em nós, passa por uma mudança de mente. Romanos 12:2 vai dizer que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. O pecado entrou no mundo, afetou a humanidade e distorceu o propósito inicial de Deus, afetou muito da imagem de Deus que há em nós. Nós ainda temos a imagem de Deus, mas o pecado maculou muito dessa imagem de Deus, e por isso nós, sem Deus, não temos como, com a nossa constituição, com o nosso ser, agradar ao Senhor. Nós somos dependentes da graça de Deus para que tornemos a agradar ao Senhor, para tornar a fazer a vontade do Senhor, honrar e glorificar o Senhor, nosso Deus. E assim como todos os aspectos da nossa vida depois do pecado, as nossas emoções foram corrompidas com o pecado, e a renovação mental, a renovação da nossa mente, como Romanos 12, que vai nos trazer de volta a fazer o que é agradável, perfeito, que está dentro do centro da vontade do Senhor, e isso com as nossas emoções. Então, irmãos, a chave aí é depender do Espírito Santo, e que essa mudança de mente, essa mudança mental, de pensamento, que a palavra de Deus opera em nós, o Senhor Deus opera em nós, é a chave para nós controlarmos as nossas emoções, nós controlarmos a nós mesmos, para termos um domínio próprio. Nós, com esse controle mental, com essa renovação mental da nossa mente, nós podemos fazer o que é agradável ao Senhor, experimentar o que é agradável, perfeito e agradável ao Senhor. Bom, perfeito e agradável ao Senhor na área emocional e sentimental também. Nós devemos nos esforçar para não permitir que aquilo que promove os sentimentos, as emoções extremadas e erradas se alojem na nossa mente, no nosso pensamento, nos levando a cair nesse pecado. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo vai orientar os irmãos a respeito disso. Filipenses 4:8, ele vai dar indicações em que os irmãos deveriam pensar. Os irmãos devem pensar no que é justo, puro, agradável, de boa fama, em que há virtude, em que há louvor. Tudo isso nós devemos pensar, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, isso nós devemos honrar e glorificar o nosso Deus, porque só temos essa possibilidade de pensar em todas essas coisas agradáveis e louváveis, porque a graça de Deus se estendeu a nós. Se não fosse a graça de Deus, por meio de Cristo, seu sacrifício perfeito, estendido a nós jamais poderíamos pensar assim. Nós jamais poderíamos controlar nós mesmos. Nós jamais poderíamos chegar ao ponto de renovar nossa mente. Porque Efésios 2 vai dizer que nós estávamos completamente mortos nos nossos delitos e pecados. Caminhávamos de acordo com a nossa própria natureza carnal, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com as sugestões e o esquema, o sistema de Satanás, o príncipe da potestade do ar. Então, portanto, estávamos completamente longe do Senhor, isolados do Senhor, e, portanto, numa condição impossível de desenvolver essa renovação mental. Porém, com a graça de Deus em nossa vida, nós temos essa possibilidade, que o Senhor nos capacita a isso por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, a isso. Mas, mesmo assim, mesmo como crentes, ainda falhamos, ainda demonstramos pecado em nossa vida nessa área, quando nós somos extremados, quando agimos de modo irado, quando agimos de modo invejoso, quando agimos de modo angustiado, depressivo demais,
Claro que a depressão tem casos físicos, muito do que é depressão é resultado de problema físico também, de falta de vitaminas e tudo mais. Porém, muito dela é falta de Deus mesmo, de pensar nas coisas lá do alto, pensar, concentrar-se na palavra do Senhor, submeter-se a ela. Então, irmãos, a palavra de Deus nos orienta para renovarmos nossa mente, para controlarmos a nós mesmos, e aqui no caso o contexto, nossas emoções, nossos sentimentos, renovar a nossa mente, ocupar a nossa mente com o que é agradável, perfeito, com aquilo que tem virtude, com aquilo que há louvor. E assim, nós começamos e vamos tendo um autocontrole sobre nós mesmos. Tem uma definição aqui do Lopriolo do autocontrole. Ele definiu assim: autocontrole é a habilidade de consistentemente fazer decisões sábias e cumprir responsabilidades de acordo com a palavra de Deus, não conforme os sentimentos. Então, autocontrole é o quê? Nossas decisões e nossas responsabilidades devem ser constantemente submetidas à palavra de Deus. Assim, teremos decisões sábias, demonstrando autocontrole. Se submetermos as nossas decisões, as nossas reações ao nosso desejo carnal, aos nossos sentimentos, falharemos completamente. Então, o segredo é renovação mental, ocupar nossa mente com aquilo que é agradável, que louve ao Senhor, que tenha virtude, que haja louvor, e nos submetermos sempre à palavra do Senhor, subjugando o nosso desejo carnal, dominando o nosso desejo. É o título da nossa série aqui, Desejo Dominado, dominar esse desejo aqui. Então, os sentimentos são os grandes inimigos do autocontrole. Os extremos, né? Os extremos, as demonstrações extremadas aí dos nossos sentimentos, eles são usados para nos descontrolar. Pessoas disciplinadas, elas pensam e agem segundo as Escrituras, gostando ou não, mas entende racionalmente, compreende. Eu devo agir assim, embora o meu ser queira agir desse modo. Se eu agir de acordo, motivado pelo meu coração, pelo meu próprio ser, pelo meu próprio desejo, então aí vou facilmente cair no descontrole emocional, facilmente vou perder o domínio de mim mesmo. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Irmãos, vejam aqui como a palavra de Deus compara aquele que tem domínio de si. Aquele que é longânimo, paciente, aquele que tem domínio de si, domina o seu espírito. Ele é superior ao herói de guerra, superior àquele que dominou uma cidade, superior a alguém considerado em alta estima. Esses heróis de guerra e pessoas que dominavam cidades no mundo antigo, eles, quando retornavam dessas façanhas, eles entravam na cidade numa entrada triunfal mesmo. As pessoas ficavam nas ruas e nas casas aplaudindo essas pessoas e reverenciando. Então era um herói de guerra, era alguém que tomou uma cidade, era alguém importante, alguém digno de ser reverenciado. A palavra de Deus vai associar aqui e vai comparar e vai dizer que aquele que é longânimo, aquele que é paciente, que ele tem domínio de si, esse está num grau, num patamar bem mais acima do que aquele que domina a cidade. Porque dominar uma cidade, irmãos, ser um herói de guerra é bem mais fácil do que dominar o próprio coração. Bem mais fácil. Há um heroísmo bem maior de dominar o próprio coração, dominar o próprio sentimento, os próprios sentimentos, as próprias emoções, do que dominar uma cidade. E a palavra de Deus deixa isso bem claro aqui. O ser humano por si só jamais consegue. Nós necessitamos, carecemos do auxílio do Senhor para isso. Portanto, devemos nos submeter ao Senhor, à sua vontade, à sua palavra. Só assim conseguiremos renovar nossa mente, conseguiremos ter domínio próprio, dominar nós mesmos, nossos sentimentos e evitar os extremos, caindo assim em pecado. Provérbios 25 e 28. Provérbios 25 e 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós já lemos esse versículo no início, e identifica aí
Aquele que domina a si é melhor, é superior a um herói de guerra. Aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade destruída, derribada mesmo, sem muro, entregue, totalmente vulnerável às suas emoções. Ele já perdeu a batalha. O pecado domina sobre si. O pecado do desejo, das emoções, dos sentimentos já impera, já domina, já é senhor em sua vida. Então, aquele que não tem domínio de si, ele é dominado pelas emoções. Ele não domina a si mesmo, ele se deixa dominar pelas emoções. Portanto, é como uma cidade tomada, uma cidade derribada, uma cidade sem muros. Ele não desenvolveu as proteções ideais para evitar esse pecado. Ele não tem a barreira de contenção ideal, que é a palavra de Deus, submeter-se à palavra de Deus, uma mente renovada. Portanto, ele domina-se pelos desejos, pelas emoções. Se você se deixar dominar pelos sentimentos, estará vulnerável a todo tipo de perigo, tais como negligenciar sua família, seus amigos, sua igreja, seu trabalho, sua escola. Se você se deixa dominar por esses sentimentos dominarão você e infectarão e afetarão toda a sua vida. Você vai afetar suas responsabilidades, vai afetar seu compromisso com as coisas, e você vai ser uma pessoa negligente, porque é dominada pelo desejo. Isso afeta e incorre em muitos outros pecados na vida prática de uma pessoa. Irmão, nós temos que ajustar o nosso foco. Às vezes nós, expressando-nos emocionalmente de um modo extremado, nós estamos desfocados da palavra de Deus. Nós temos que ajustar a nossa visão, o nosso foco à palavra de Deus e nos submeter. Ajustar o nosso pensamento, nossa mentalidade, nossos sentimentos, nossas emoções à palavra do Senhor. Nós temos que fazer isso. A dor física, sempre que nós sentimos uma dor física, um desconforto físico, nós vamos a um médico e essa dor física aponta algum problema físico, alguma doença, alguma dificuldade física. A dor serve para isso, para apontar alguma dificuldade física. O que a dor física é para o corpo, o que a dor aponta de problema no corpo humano, no corpo físico, as emoções são para a nossa alma. As emoções apontam para os problemas no nosso coração, na nossa alma. As emoções descontroladas, as emoções extremadas apontam para problemas na nossa alma, problemas de pecado, de descontrole, de falta de domínio próprio. Então, nesse sentido, essas emoções são instrumentos de Deus também, para nos advertir da necessidade de corrigir o nosso coração, de corrigir a nossa passada, o nosso passo, de corrigir o nosso foco. As emoções são a linguagem de Deus, a linguagem do coração, e jamais deveriam ser desprezadas. As emoções, aquilo que nós expressamos externamente, por meio das nossas emoções, apontam para algo que está no nosso coração. Então, irmãos, nós devemos ajustar o nosso foco, ajustar o nosso passo diante dos extremos e diante da falta de domínio próprio, de autocontrole. Nós temos que recorrer sempre ao Senhor, nos submetendo à sua vontade. Muitas vezes, a dor emocional, ela tem uma função e às vezes é necessária para nos despertar do nosso pecado. Às vezes a dor emocional é necessária para despertarmos do nosso pecado, das nossas falhas. Por exemplo, Paulo escreveu aos irmãos de Corinto uma epístola, 2 Coríntios, que ele sabia que iria afetar aqueles irmãos, que seria uma epístola pesada. Ele sabia que aquela epístola ia causar tristeza àqueles irmãos. Mas esse foi o propósito de Paulo. Mexer com os sentimentos daqueles irmãos para trazer à luz o seu pecado, trazer à luz as suas dificuldades, as suas falhas. Em meio a essas circunstâncias, em meio à dificuldade de pecado, causar tristeza faz parte do processo de falar a verdade com amor. Às vezes, para que a pessoa, para que eu, para que você nos despertemos do nosso pecado, da nossa falha, às vezes precisamos ser afrontados, às vezes precisamos ser submetidos a emoções de tristeza mesmo, de dor, promovidos pela verdade de quem fala, para nos corrigir. Então as emoções também são necessárias para corrigir, nos despertar do nosso pecado. Quando nos sentimos abalados por causa das nossas emoções, em vez de nós tentarmos um meio de evitar o incômodo
e isso é comum hoje em dia, a pessoa se sente, os sentimentos afloram, os sentimentos tomam conta, as emoções, como tristeza extremada, como depressão, como angústia, como medo, e por aí vai, ira. Normalmente que se toma medidas de corrigir esse incômodo, de anular esse incômodo, e muitas vezes as pessoas tentam sufocar essas emoções fortes por meio de entretenimento, de diversão, por meio de comprimidos, por meio de tratamentos médicos. Irmãos, e isso é totalmente sem efeito mesmo. Essas medidas não têm o efeito desejado, elas não corrigem o problema. Essas medidas elas não vão na raiz do problema. Essas medidas elas somente distraem por um instante. Ele distrai por um instante do problema que está lá, que vai surgir sempre, já que está ali dominando. Quando o problema, o pecado lhe domina, é ele quem está ali na frente, na direção da sua vida. Então uma diversão, um entretenimento, um comprimido não vai resolver o problema, não vai. O recomendável e o único modo de resolver essa dificuldade, esse problema, é procurar entender a natureza dessas emoções, avaliando os sintomas e buscar o Senhor. Buscar o Senhor mesmo, como nós já vimos aqui. Nós devemos, uma vez identificando essas dificuldades na nossa vida, em vez de partir para meios que não corrigem, que não dão melhora nenhuma, devemos recorrer para a palavra do Senhor. Nós devemos entender a causa dessas emoções e resolver essas emoções, corrigir essas emoções à luz da palavra do Senhor. À luz da palavra do Senhor. Irmãos, nem sempre essas emoções, sentimentos e situações de angústia, de tristeza, de dores, nem sempre são pecado de nossa parte. Nem sempre se configura desajuste emocional ou sentimental. Nem sempre. A maioria das vezes, como diz Gálatas 6 e 7, faz parte daquilo que nós semeamos. A maioria das vezes, o descontrole emocional e sentimental faz parte daquilo que nós plantamos mesmo. Faz parte do nosso pecado, da nossa falha. Mas, algumas vezes, nós iremos sofrer por causa do pecado de outros. Nós iremos sofrer por causa da corrupção destruidora que está instalada na criação por causa do pecado, como diz Romanos 8, 22. E um exemplo disso, que nem sempre é pecado, nem sempre se configura pecado, sermos afetados pelas emoções, pelos sentimentos, é que o Senhor Jesus Cristo é identificado, Isaías 53, 3, e 1 Pedro 1 e 22, como um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer, embora nunca tenha cometido nenhum pecado. Então, irmãos, há emoções e sentimentos que não se configuram pecado, mas na sua grande maioria são resultado daquilo que nós plantamos, daquilo que nós semeamos. São resultados de pecado no coração, quando nós nos deixamos dominar pelos sentimentos, pelas emoções fortes. Então, nesse caso, nós devemos estar sempre atentos e vigilantes e sob o controle do Espírito Santo para identificarmos constantemente quando é que eu estou sofrendo e passando por esses desajustes, essas dificuldades emocionais ou sentimentais por causa do meu pecado, por causa do pecado de outros, por causa do pecado que há no mundo. Então, é fácil identificar isso, é fácil, nós não precisamos de muita experiência, nós só precisamos estar atentos ao que o Senhor diz na sua palavra, para que possamos identificar claramente quando é pecado e quando não é. Na maioria das vezes é pecado, na maioria das vezes. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, ele reconhecia que nós podemos ser atingidos ferozmente, mas ainda assim nos mantermos na nossa esperança no Senhor, mantermos firmes a nossa esperança no Senhor. Sempre que os nossos olhos e pensamentos estão voltados para o Senhor, nós podemos superar todas as lutas e sermos vitoriosos. Podemos passar por essas lutas sem sermos destruídos. Nós seremos angustiados por causa de Cristo, porém não destruídos, não desamparados, não abatidos, porém não destruídos, desanimados, porém não abalados constantemente por causa disso.
passaremos sim por dificuldades emocionais, porque faz parte da nossa constituição. Deus nos colocou isso como sendo parte da sua imagem em nós. Porém, o desajuste dessa imagem de Deus, revelado nos nossos sentimentos, nossas emoções, por causa do pecado, nos distanciaram, nos tiraram do foco, nos desviaram do nosso passo. E na maioria das vezes nós sofremos e nós nos expressamos desajustadamente nas nossas emoções, resultado de pecado. E, irmãos, temos que reparar bem nisso. Algumas ocasiões, a nossa fidelidade ao Senhor gera também dificuldades que nós enfrentaremos, dores, angústias, abalos. Porém, sairemos vitoriosos de tudo isso se estivermos submetidos ao Senhor, à sua palavra, voltados para o Senhor. Um exemplo aqui a esposa de Jó. Quando as provações desabaram sobre Jó e sobre sua família, nós vemos claramente que a esposa de Jó, ela perdeu o controle. Jó não, continuou ali firmado mesmo com aquelas dores e tudo mais. E a esposa de Jó revelou que a acusação de Satanás a Jó era uma realidade na vida dela. Tudo que, à medida que Deus permitiu que Satanás tirasse a saúde, os bens, os filhos, tudo que eles tinham, ela se descontrolou completamente. Aconselhou até o marido a amaldiçoar Deus e morrer. Então ela tinha, nas coisas que possuía, nos bens e no amor da família, o seu controle emocional, o seu autocontrole estava nessas coisas e não no Senhor. Há uma diferença muito grande da reação de Jó para a reação da mulher dele. As emoções da mulher de Jó revelaram que o seu coração estava distante de Deus. O coração da mulher de Jó estava nas coisas que ela possuía, nas coisas que ela tinha, no amor da família, e não no Senhor. Irmãos, a nossa função, o nosso dever, é colocar o nosso amor no Senhor, o nosso coração no Senhor. As nossas emoções, nossos sentimentos devem estar ajustados com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor deve governar a nossa vida, e não a nossa própria vontade, o nosso próprio emocional e sentimental. O descontrole emocional é a marca das pessoas caracterizadas pelo espírito mundano. Lá em 2 Timóteo 3:3, Paulo vai dar a Timóteo uma lista dos pecados e das características dos homens ali, que eram mundanos, distantes do Senhor, que não estavam andando dentro do padrão perfeito do Senhor. E uma daquelas características, é a pessoa que não tem domínio de si. Aquele que não tem domínio de si, ele está desajustado de Deus. Ele perdeu o foco, o seu coração não está no Senhor, mas nas coisas terrenas, e portanto, ele se deixa dominar pelos sentimentos, pelas emoções. Isso é característica de mundanismo, de alguém que não conhece a Deus, que não se submete à sua palavra. Irmãos, quando nós caímos nesses pecados, desajustes emocionais, e agimos de modo extremado, com ira, com ansiedade, exagerado, com medo, com tristeza, com depressão, isso revela claramente como nós estamos desajustados do Senhor. Como a palavra do Senhor e o Senhor, o próprio Deus, não está dominando sobre nós. Não é o Senhor da nossa vida. Quando nós nos deixamos dominar pelos nossos sentimentos e emoções, nós estamos nos identificando com aqueles que não conhecem a Deus. Nós damos um testemunho bem claro e alto de que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos servos de Deus. Nós testemunhamos claramente que estamos caminhando como os perdidos, como os ímpios que não conhecem ao Senhor. Então, irmãos, é muito sério. Não é algo que eu tenho que identificar em mim como algo natural, como a cor da minha pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. É pecado. Desajuste emocional é pecado e aponta para o mundanismo, aponta para um testemunho alto e claro de que eu não sou um servo do Senhor. Então, cuidemos, irmãos. Quando falharmos nessa área, cuidemos. Vamos nos submeter à vontade do Senhor. Vamos renovar nossa mente. Vamos ocupar nossa mente com o que é louvável, que tenha virtude, com o que agrade ao nosso Deus. O servo do Senhor, ele é caracterizado de um espírito manso e tranquilo.
Isso é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3 e 4. O servo do Senhor é caracterizado como um espírito manso e tranquilo, domínio de si. Vamos lá em Provérbios 14. Provérbios 14, 17 diz: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Veja como o precipitar-se está associado a loucuras, está associado ao desespero, está associado à falta de entendimento, à debilidade mental, a loucuras mesmo, a insensatez. Então, irmãos, nós devemos sempre nos submetermos ao Senhor, à sua vontade. Para evitar cair nesse pecado de desajuste emocional, o mundo ensina a contar até 3. O conselho é, quando você estiver no meio de uma situação dessa, conte de 1 a 3 e se acaba. Irmãos, contar de 1 até 3 pode até existir um efeitozinho aqui, passageiro, mas não resolve a situação, não resolve. Nós devemos, em vez de contar até 3, nós devemos olhar para o olho do furacão, olhar para a dificuldade, para o problema e orar ao Senhor para resolver essa dificuldade. Uma sugestão para nós nesses momentos é termos em mente 1 Coríntios 10 e 31. Tanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Antes de agir de modo extremado, nós podemos nos perguntar: como eu posso glorificar a Deus nessa situação? Como Deus será glorificado na minha vida por meio das minhas reações emocionais e sentimentais? Em tudo, nós devemos glorificar a Deus. As nossas emoções, nossos sentimentos, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, uma vez que nós fomos transformados, a nossa mente está sendo transformada, nós somos servos do Senhor, submetidos à sua palavra, à sua vontade, as nossas emoções e sentimentos devem glorificar a Deus. Em tudo. Devemos em tudo glorificar. As nossas emoções e sentimentos também devem glorificar a Deus. Portanto, irmãos, quando estivermos no momento que passarmos por dificuldades e que as nossas emoções aflorem, nós devemos ter o autocontrole. Nós devemos ter o muro ali da palavra do Senhor para nos conter. Nós devemos recorrer a essas verdades bíblicas. Nós devemos pensar em que eu posso glorificar a Deus. Essa reação vai glorificar a Deus aqui, nesse momento. Vamos nos submeter à vontade do Senhor. Irmãos, foi o descontrole emocional que fez com que Moisés, lá em Êxodo 2 e 12, matasse e assassinasse aquele egípcio. Foi também domínio das emoções, fez com que o povo de Israel desanimasse no deserto e nem quisesse ouvir as palavras de Moisés, lá em Êxodo 6 e 9. Também outro caso um caso triste de descontrole emocional que destruiu vidas foi a paixão de Amnon pela sua irmã Tamar. Acaba se apaixonou pela própria irmã, lá em 2 Samuel 13, e o texto diz que ele ficou tão envolvido na cegueira sentimental e emocional que ele chegou ao ponto de adoecer. Versículo 2. Irmãos, isso são resultados do descontrole emocional. Quando nós estamos sendo dominados pelas nossas emoções e sentimentos, nós agiremos sempre de modo contrário à vontade do Senhor. Não se deixe dominar pelos seus sentimentos e emoções. Tenha domínio de si. E a única solução para esse domínio de si é a palavra do Senhor, é submeter-se à palavra do Senhor, é estar andando de acordo com a vontade do Senhor, é renovar a mente, é encher a mente da palavra do Senhor, de conceitos bíblicos, se esforçar para isso, depender do Espírito, demonstrar na nossa vida que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, que não temos domínio próprio. Ao contrário de quando perdemos o domínio próprio, domínio das emoções, mostrando-nos que estamos nos adequando mais com o mundanismo, com os ímpios. Então, irmãos, cuidemos, encaremos essa falha, essa dificuldade como pecado que é, e tratemos à luz da palavra de Deus, para que assim honremos e glorifiquemos ao Senhor por meio das nossas vidas. Enquanto passarmos por este mundo, aqui na nossa passagem por este mundo, nós seremos afetados pelas nossas emoções. Então a luta é constante, irmãos. A luta é constante
E como já disse aqui, é possível, bem possível, que nós sofreremos dores emocionais e sentimentais por causa do pecado alheio, por causa da condição de pecado que reina nesse mundo, porém, devemos nos manter firmados no Senhor, na sua palavra. Em brevemente, como diz Apocalipse 21:4, o próprio Senhor, Deus, enxugará do nosso rosto toda lágrima. O Senhor Deus nos consolará das nossas dores, da carga sentimental e emocional que o pecado promove nesse mundo. Mas nós devemos sempre buscar a luz da palavra de Deus, dependendo do Senhor, do seu Santo Espírito, a palavra do Senhor, a submissão ao Senhor, a sua palavra, dominar a nós mesmos, dominar esses sentimentos, essas emoções, porque se configura um pecado. E se são coisas perceptíveis na nossa vida, são evidenciadas constantemente na nossa vida, essas reações, então, irmãos, apontam para um problema muito sério, apontam para um desajuste com a vontade do Senhor, portanto, pecado constante na nossa vida. Não devemos nos assemelhar aos que não conhecem a Deus, perdendo o domínio de si. Porém, devemos ser marcados por aqueles que dominam a si mesmos, que têm domínio próprio, e assim configuram-se como filhos de Deus, como aqueles que têm o Espírito Santo habitando em seu coração, portanto, caminham submetidos à vontade do Senhor, renovando a sua mente. Então, irmãos, cuidemos. Todos nós, não tem nenhum aqui que possa dizer, não, eu não tenho problema com minhas emoções. Eu domino perfeitamente minhas emoções, não tenho dificuldade. Minhas reações, eu sou um homem de gelo. Não, todos nós somos afetados pelas nossas emoções e nossos sentimentos. Todos nós. Então, cuidemos, estejamos atentos a essa área da nossa vida. Estejamos atentos e honremos e glorifiquemos ao Senhor, dominando a nós mesmos, nos subjugando à palavra do Senhor, à sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo. Perdoa-nos, Senhor, quando temos deixado nossos sentimentos e emoções tomarem o controle da nossa vida. Nos ajude, Deus, a nos adequarmos à sua vontade a cada dia, a nos submetermos ao Senhor, a enchermos-nos do Espírito para que assim mostremos domínio próprio. Nos ajude a cada dia mais caminharmos atentos às nossas dificuldades emocionais. E não atribuir isso a problemas que a psicologia identifica como bipolaridade, mas devemos identificar isso como pecado que é e tratar como um pecado. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pelo estudo, pela mensagem da Palavra de Deus. Vamos cantar mais um coro, o coro 224, Quem é Deus? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima? Quem é rocha como o nosso Deus? É força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia. Agora vamos ouvir os avisos e o encerramento com o pastor Técio. Muito bem, irmãos, vamos para os nossos avisos. Lembrando
a cesta básica para o missionário Nelito. Os irmãos têm até o dia 20 para depositar ali a sua contribuição, sua contribuição para a cesta básica do missionário Nelito. Vamos continuar orando pelo ministério dele, pela vida dele, a saúde dele, da sua família. Que o Senhor Deus possa usá-lo grandemente ali no Carrasco, no sítio de Bela Cruz. Então, até o dia 20, aqui na igreja, o irmão pode vir e depositar em um recipiente adequado para a cesta do irmão Nelito. Os irmãos da congregação, o ponto de recolher a cesta é lá na casa da irmã Juniel. Então, até essa data também, dia 20, os irmãos podem depositar ali suas contribuições para o missionário Nelito. Vamos fazer esse esforço para abençoar o irmão ali, fisicamente também. Vamos lembrar do café missionário, do projeto Lutando Juntos, pela Fé Evangélica. Se tudo correr bem, será realizado presencialmente lá em Parazinho, no dia 17 de julho. Se o Senhor nos permitir chegar ali, se essas medidas restritivas já estiverem mais afrouxadas, nós participaremos presencialmente ali desse café. Se não, vamos entregar nas mãos de Deus e ver qual o melhor meio de realizarmos esse café. Mas o incentivo é o desafio que os irmãos já se preparem para participar, vá se programando para participar desse café missionário. Você já vá procurando o irmão Márcio e dando aí a sua confirmação para a participação desse café missionário. Tudo bem, vamos considerar aí os decretos do governador, também o decreto municipal. Há uma ideia de voltar a atividades de culto lá para o final do mês. Vamos ver se eles não vão adiar essa data, mas até então, a data lá para o final do mês de julho. Era dia 22, mas foi prorrogado uma semana. Então fica para o finalzinho de mês de julho. Então, final de mês de junho, aliás. Junho. Nós, Deus permitindo, tornaremos parcialmente, com um número reduzido, as atividades na igreja. Mas mesmo assim continuaremos transmitindo os cultos para que os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão no grupo de risco, tenham acesso e possam cultuar juntamente conosco. Orem por isso, orem por nosso país, por essa retomada das atividades. Senhor Deus, dê sabedoria a esses governantes, dê senso de ética e de moral. Senhor Deus, alcance o coração desse povo, salve-os, os resgate dessa corrupção que o pecado promove na vida do ser humano. Vamos encerrar esse tempo aqui orando, lembrando que à noite também temos programação, culto, vamos nos preparar para honrar e glorificar o Senhor em família. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu desfrutar aqui em comunhão uns com os outros, mesmo que em espírito, para aprendermos da Tua Palavra, aprendermos mais um aspecto que temos que subjugar à vontade do Senhor, aspecto da nossa vida, que são nossas emoções, nossos sentimentos, com os quais nós devemos honrar e glorificar o Senhor, como o projeto original do Senhor, que era ser glorificado, que é ser glorificado por nós. Que as nossas emoções sejam ajustadas de modo que o Senhor seja glorificado por meio delas. Nos ajude a caminhar assim, meu Deus, submetidos à Tua Palavra, à Tua vontade, dominando a nós mesmos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia.